es bueno. Usted puede saludar a la persona que está al lado tuyo. Oh, Señor, gracias. Qué hermosa presencia de Dios que tenemos acá. Amén, queridos. Dios es maravilloso. Aleluya. Nuestros adolescentes já estão yendo para allá, para la salita de ellos. Glória a Deus por isso. Que mañana preciosa, ¿verdad? Mañana maravilhosa que o Senhor preparou para cada um de nós outros. É bom estar na presença de Deus, em la casa de Deus, em família, em unidade. Amém. Deus é bom. Antes de seguir, eu queria reconocer e conhecer as pessoas que nos visitam hoje por primeira vez. É seu estreno acá com nós outros e eu quero conhecer. Tem alguém que nos visita por primeira vez? Temos um montão de gente acá. Uau! Por favor, póngase de pé aí em seu lugar. Queremos conhecê-los. Um forte aplauso, amém. Ustedes que já são de casa, por favor, saludem-los. Haga com que se quede bem a seu gosto acá. Expresse aí nosso carinho, nosso amor por cada um de ellos. Amém. É muito bueno tenerlos acá em la casa. Queremos que sepam os que nos visitam por primeira vez que para nós outros ustedes são very important people, são VIP para nós outros e por lo tanto temos preparado para ustedes uma sala VIP onde vamos a recebê-los e vamos a tomar um cafecito, comer umas medialunas. É uma maneira muito sencilla de que nós outros como igreja queremos dar-lhes a bem-vinda. Então, ao final deste culto, nós outros lhes haremos passar a achar nossa sala VIP. Amém, queridos? Aleluia. Outra coisa, nós outros, a semana passada, estivemos de inauguração de fiesta acá em la casa. Amém? Foi sábado e domingo. Foi um fim de semana inolvidável na história de nossa igreja. Foi marcante, verdade? Quem estuvo acá, amém? Pudimos desfrutar de um ambiente glorioso de fiesta, de celebração. E em la ocasião, queridos, nós outros apresentamos um projeto, não? Hemos hablado a lo largo de todos estes 2 dias da semana passada de como foi um milagro estar acá, como é um milagre. Eu quero que vocês tenham a consciência cada vez que subam estas escaleras de que estamos pisando em um milagre que Deus nos deu e em todos os aspectos, desde a negociação, desde o preço que estamos pagando acá, desde a reforma que se hizo em um mês. Eu venia el viernes acá a hacer alguns retoques, algumas cositas que todavia quedaram pendientes e falando com uma pessoa, ele disse: pastor, quando vocês diziam que estavam surpreendidos de lo rápido que se hizo, e eu não tinha real dimensão de lo que era, e aí le mostrei a ele o vídeo de como a igreja estava antes e todo lo que se hizo neste processo. Ele dizia: verdadeiramente foi um milagre isto, porque se fuera para ser algo de uma forma natural, aí como as empresas hacen, como os locais hacen, esto levaria mínimo 2 meses, 2, 3 meses mínimo, e foi hecho, queridos, em 30 dias para a glória de Deus, amém, por el esfuerzo de ustedes, de cada um de nós outros que estuvimos acá. Esta é uma parte do milagre, pero Deus nos ha chamado mesmo para ser partícipes em sua obra. Cada vez, quantos sabem que Deus ele tem poder, todo o poder na terra, amém? Ele criou o mundo, queridos, com a palavra de seu poder. Ele poderia haver dito: haga e se isso, e se haria, não? Pero cada vez que Deus ha chamado a seu povo, você vai ver isso na história da nação de Israel. Por exemplo, quando convocou a Neemias para reconstruir o muro, e isto tardou 52 dias. Não seria mais fácil Deus enviar um ángel albanil, um ángel construtor, e todo se lo haria assim, e não estachido de dedos? Pero sabe por que Deus não hace desta forma? Porque Deus ele quer involucrar-te no processo. Porque não se trata de chegar em uma meta ou ter
algo específico para si. Deus está mais interessado em como vos te vas a tornar, em que te vas a tornar ao largo deste processo. Os que participaram acá da reforma podem dar testemunho disso, de como nós outros desfrutamos este ambiente, da presença de Deus, de como hemos crescido, de como hemos avançado, amém? E nos toca agora uma parte, é maravilhoso, já inauguramos, já estamos acá, já é este o terceiro culto, o quarto culto, não? 2 de fim de semana, miércoles e a hora, e Deus nos está chamando, uma vez mais, queridos, para que nos involucremos com o que Ele está fazendo acá. E cada vez que como igreja dimos um passo grande e importante, foi com a generosidade de nosso povo, amém? Deus tocando no coração de cada um de vocês, pudimos dar passos e seguiremos dando passos cada vez mais ousados quando Deus nos abre portas e nos direciona para si. Domingo passado les di a oportunidade de sumar-se com nós outros neste projeto del compromisso para o alquiler. Quando salimos del hotel e fomos à la Caixa Esmeralda, foi um grande passo de fé. Quem acompanhou esta transição se viu, e nós outros nos unimos como igreja e hicimos o primeiro compromisso para o alquiler. E naquele então, eu te vou dizer uma coisa: o alquiler da igreja eu creio que era 25,000 pesos e era um desafio extraordinário. Imagina, se te cuento lo de agora. Pero eu te mostro isto porque cada vez que teníamos um desafio grande, Deus poderia contar com a generosidade de nosso povo. E assim vai ser neste lugar. Domingo passado hicimos o compromisso, a ofrenda para o compromisso. Durante um período de um ano, vos, escudriñando seu coração, te vas a proponer a dar ao Senhor um monto específico de seu coração para o alquiler da igreja. Vai ser direcionado para isto. Isto não é diezmo, isto não é a ofrenda comum e corrente, é algo específico destinado para esta finalidade. E se vos não estavas acá el domingo, ou quizás estava, pero não tuviste tempo, não hiciste, éramos, e hoje somos mais de 130 pessoas acá neste lugar. Domingo passado também teníamos mais ou menos esta média e foi contado ou contabilizado 44 papelitos de isto, ou seja, 44 pessoas se comprometeram ou se dispuseram a estar involucrado nisto. Eu te digo este número por quê? Porque como não estamos estabelecendo o monto que tens que dar, é de seu próprio coração, eu entendo que todos nós outros podemos participar deste projeto, porque não somos nós outros desde acá da plataforma que te estamos dizendo quanto tens que dar. Sou vós de seu coração expressando sua generosidade, sua gratidão ao Senhor, que podeis agora mesmo escudrinhar seu coração e dizer: eu puedo, dentro de minhas possibilidades, dentro de meu organograma, de minha estrutura familiar, eu me puedo comprometer com tanto. E queridos, não menosprecie o monto que venga a tu coração, porque não se trata de uma sola pessoa mantendo este lugar. Se for necessário, Deus lo haria, pero Deus ele quer contar contigo porque ele te quer hacer prosperar. Amém? Essa é a forma como Deus trabalha. Então, agora eu vou dar a oportunidade a los que não puderam nascer e querem nascer voluntariamente por um período de um ano, comprometer-te com ele para ajudar o alquiler de acá deste novo espaço. Se vos sos esta pessoa com quem estou falando e não agarraste este papelito, eu já lo hice el mío e queres hacer ahora a la mañana, levante su mano, los diáconos te van a alcançar, te van a dar. Tenemos personas aí com as manos levantadas, poder deixar hasta que um diácono te pueda alcançar e te pueda dar. Al final deste culto, eu vou volver a falar deste momento e aí vos vas a poder entregar. Mientras estamos no culto, poder chenar, poder orar, aí Deus vai falar contigo, ponerle um michão. Não. Amém? Se Deus habla esto, porque vos tenés para dar. Amém? Então, al final vamos a poder entregar aí a los diáconos, tá bem? E a partir deste domingo, todos os momentos de ofrenda, vai haver um sobre específico, ele sobre dourado, vai para ele compromisso. Se vós havia hecho o compromisso para a Zona Norte, agora reemplazamos por este compromisso, amém? Por el compromisso del alquiler de acá, amém? Aleluia. Os diáconos estão todavia aí, se vós necessitas, levante sua mano. Agora, eu tenho um momento muito especial que conduzir agora neste momento, porque nossa igreja está em crescimento. E quantos celebram o crescimento que Deus dá?
Amém. Deus, Ele impulsa-nos para crescer cada dia. Nós outros temos uma visão e uma meta, que ao longo deste ano, Deus nos dará o privilégio de duplicar nossa membresia. Amém. De como terminamos o ano passado, chegaremos em dezembro deste ano para dar o testemunho da fidelidade de Deus. Amém. De mais e mais pessoas que vão chegar a este lugar. E temos visto isto, Deus atraindo novas pessoas que vêm acá, que nos visitam, que aceitam a Jesus com nós outros e percebem Deus guiando-las. Este é o lugar onde te quero plantar. Estas fazem o discipulado. Eu te quero animar a quando entrar em la igreja acá, em la recepção, subir as escaleras. Há um passeio que há um muro aí com 5 quadros. Já se deram conta? São 5 quadros de colores. Estes representam os primeiros passos. Amém? Como vós podeis involucrar-te acá em la igreja de forma que pueda crescer juntamente com a igreja. Amém? E vas a ver achar, e hoje nós outros vamos celebrar a vida de algumas pessoas que decidiram começar com nós outros a hacer estes passos, amém? E eu creio que tenho acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e mais alguns. Eu creio que são 16 pessoas que em la fecha de hoje vão estar recebendo seu certificado de membresia, de conclusão do discipulado. E hoje é uma manhã de festa e vamos a celebrar com eles. Assim que pido por favor que venham acá adelante, Alexandra Xavier Alcântara. E pode venir subir acá na plataforma a Ana Raquel Damasceno. Andrea Espírito. Ashley Abel Neira Reches. Conrada Jiménez. David Barros. Deusmar Oliveira. Eduarda Alves. Evelyn Condore. Julia Sabatine. Johanna Melgarejo. Mara Indaya. Miriam Thaís Santana. E Samuel Sauer. Que tal si damos un fuerte aplauso? Celebramos a vida de cada uno de ustedes. Gloria a Dios por eso. Dios es bueno, amén. Ahora, como ustedes saben, nosotros tenemos un momento para celebrar y festejar este tiempo con ellos acá. Tenemos hexágonos acá, ¿no? Todavía, ¿cuántos ven los que están allá por la fe? ¿Están viendo? Choveu allá, nosotros vamos a llenar. Los chicos estuvieron trabajando hasta tarde allí, pero nada, vamos a llenar estos hexágonos acá ahora. Cada hexágono de estos, ellos van a venir y van a pintar, representan de más y más personas que Dios está encastrando a esta visão, a esta família, amém? Pessoas que estão chegando. E queridos, se vós chegaste recém na igreja e não existe nosso discipulado todavia, o primeiro domingo de julho arranca um novo ciclo del discipulado e te esperamos acá uma horita antes del culto. E ao terminar nosso discipulado, eu te vou a ver acá na plataforma, assim como eles, amém? Celebrando a chegada acá em la família. E agora eu vou a pedir que cada um de eles
Deus llene este espaço acá. Por favor, Iván, ¿dónde está Iván? Aí me vai ajudar com isso, amém? Que tal se tocamos algo para celebrar com eles, amém? Rapidamente, cada um agarra acá e pinta na cara. Vem, irmã Conrada, arranca a voz acá. Aí, isso aí. Bueno, pode passar. E que tal se nós outros salimos de nosso lugar e celebramos com eles acá? Venga a saludarlos! Aleluia! A família está crescendo, queridos. Celebramos a vida de Deus, porque o Senhor está haciendo em nosso meio, em nossa casa. Mais e mais pessoas sumando-se à visão. Amém. Glória a Deus por isso. Bem-vindos sean. Vamos a sumar juntos, avançar, crescer, expandir. Oh, aleluia. Aí eu... Samuel va a ser el primero a ser disciplinado. Aleluya. Vamos a hacer una cosa. Los que terminaron el discipulado, vengan acá rapidito. Vamos a sacar una foto todos juntos. Vengan acá una vez más, una vez más.
Aí. Muestra nele certificado. Isso. Aí cambiamos. Muestre, achar. Miren todos, están todos saliendo aí. Isso. Juntem mais, juntem mais. Deus me abençoe. Entramos agora todos. Miren achar. Aleluya. Muchas gracias, chicos, de la alabanza. Dios es bueno. Samuel, viernes yo te quiero acá, dale. ¿Cómo ustedes se divirtieron con esto, no? Viéndome sufrir ahí, pero no, hoy es día de fiesta, amén. Aleluia, glória a Deus. Que manhã preciosa, amém, de alegria, de fiesta na presença de Deus, de poder estar celebrando uma vez mais este momento tão precioso que é estar em família. Quantos trajeron suas Bíblias? Aleluia, levanta-la comigo e vamos fazer nossa boa confissão, amém. Aleluia. ¿Cuántos trajeron? Levante-la, diga assim comigo: esta é minha Bíblia, a palavra de Deus. Diga: eu sou o que já disse que sou, eu tenho o que já disse que tenho, e eu puedo o que já disse que puedo. Diga: hoje mesmo, Deus falará comigo, e eu nunca mais, nunca volverei a ser o mesmo. Quantos creem nisso? Abra comigo, por favor, sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Eu estava meditando a lo largo destes dias de lo que poderia compartilhar com vocês en el dia de hoje, no, en este primer culto de Santa Cena acá en nuestra casa. Y la percepción que tenía en mi corazón desde que hicimos la transición, quien estuvo abajo en el culto que yo hablé sobre transiciones, esta palavra verdadeiramente tiene marcado mi corazón, trayendo una conciencia de que entramos en una nueva fase, que entramos en un nuevo nivel, que hemos subido de nivel, o por lo menos es la expectativa que Dios tiene para cada uno de nosotros de forma personal y para con la iglesia también. Y meditando sobre esto, eu percebia o Espírito Santo tratando comigo sobre conscientizar-nos como igreja sobre subir o nível de nosso culto a Deus. E é sobre esto que eu quero ministrar en esta manhã, mi culto a Deus. Diga comigo: mi culto a Deus. Que é o que representa e que é o que significa, e creio que vamos a terminar esta jornada com uma consciência mais forte, mais precisa de que podemos e devemos subir o nível de nosso culto ao Senhor. Amém? Então, em Efésios capítulo 2, versículo 19, quem encontrou, diga: eu tenho ganas de comer hamburguesa. Oh, aleluia! Deus vai realizar o desejo de seu coração em nosso verbo gourmet hoje. Amém? Então, aí, Efésios capítulo 2, versículo 19 diz: assim que já não sois estrangeiros ni advenedizos, sino concidadãos de los santos e membros de la família de Deus. Diga comigo: membros de la família de Deus. Amém? Em português, aqueles que estão comprometidos e que se vão a casar, há dicho que é muito pertinente e muito peculiar para eles. E diz o seguinte: quem casa,
quiere su casa, ¿verdad? ¿Cuántos ya escucharon hablar de este dicho? Yo no sé si es muy familiar en otras culturas, en otros países que tenemos representados acá, pero habla a respecto de la formación de una familia. Yo creo que no hay nada mejor que identifique y que simbolice la familia que la casa, amén. La casa es el lugar donde nosotros nos reunimos como familia, donde descansamos, donde nos abrigamos, es un ambiente de seguridad, amém? E todos nós outros, por mais que nos encante as vacações, quanto lhe encantam as vacações? Oh, aleluia, eu creio que estou necessitando 2 meses de vacações, não? Podemos ir a um super hotel, estar aí em uma cama king size, ter uma vista paradisíaca, de estar de lugar em lugar, viajando, desfrutando. É maravilhoso isto. Pero eu te puedo asegurar uma coisa, queridos. Vai chegar um momento neste viagem, por melhor hotel que esté, por melhor cama que estés, sempre vas a extrañar el huequito de tu colchão de tu casa, verdade? De tu banho, de tus coisas, de tu casa. E por quê? Porque nos identificamos com isto. É nosso lugar de segurança, é nosso lugar de proteção, amém? É nosso lugar de abrigo. Então, assim como toda família tem uma casa, nós outros que pertencemos à família de Deus, devemos ser conscientes de que Deus ha proveído para cada um de nós outros uma casa em la qual nós outros nos reunimos como família de Deus. Amém? Agora, sabemos por las escrituras que Deus ele não habita em casas hechas por manos humanas. Amém? Essa é a realidade. Deus não pode ser contenido em um espaço físico hecho por homens. Não, Deus ele é maior que este lugar. Ele é maior que o universo inteiro. O universo inteiro não pode contenerlo a nosso Deus. Ele mide as águas, os oceanos com as palmas de suas manos. Ele tem as águas do mar acá, queridos. E nosso Deus é grandioso, ele é maravilhoso. Agora, sin embargo, apesar de que vemos no Novo Testamento o conceito de que nós outros é quem somos, a habitação de Deus no Espírito, somos o templo de Deus, somos casa de Deus. A própria palavra de Deus en el Nuevo Testamento habla de la iglesia como sendo casa de Deus. E eu te quero mostrar isto, achar em 1 de Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. 1 Timoteo 3, 14. Timoteo era um jovem pastor, hijo espiritual do apóstolo Pablo, alguém que lo tinha como verdadeiro hijo em la fé, amém? E Pablo, dando consejos a Timoteo, ele habla e ele escreve o seguinte: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir verte pronto, pero para que si tardo, sepas como deves conducir-te en la casa de Deus. Diga comigo, casa de Deus, que é a igreja del Deus viviente, columna e baluarte de la verdade. Veja, Pablo ele tinha o desejo de ir pronto verte, porque toda situação que tuviera que ser resuelta em aquela comunidade, em la igreja que Timoteo pastoreava, que era a igreja na cidade de Éfeso, Pablo, sua própria presença, queridos, iba a determinar o que teria que ser hecho, não? Ele iba a decidir pontualmente. É interessante poder perceber isto, o senso de autoridade que Pablo tinha, não para ensenhorear-se de los lugares ou de las personas, sino para estabelecer a verdade de Deus em onde ele chegava. Pablo, como apóstolo, ele tinha a missão, ele chamado de Deus, de implementar, de predicar, de estabelecer o que era a sana doutrina, amém? Ele era um apóstolo fundacional. E o evangelho que Pablo recebeu, ele não aprendeu sentado a la orilla de pies de homens. Foi o próprio Senhor Jesucristo que lo ensinou a Pablo o mensagem que Pablo predicava. Hoje, nós outros vamos celebrar a Santa Cena cá, e em 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 23 em adelante, ele diz: yo lo que recebi del Senhor, também los entreguei. Em que Jesus, en la noite que foi traicionado, partiu el pan e dijo: este es mi cuerpo, tomou de la copa e dijo: esta es mi sangre. Veja, Pablo não estava com Jesus em la última cena que ele hizo com os discípulos, e ele aprendeu isto diretamente
mente del próprio Senhor Jesucristo, que por revelação lhe dijo exatamente o que passou em aquela última noite. Então, Pablo, ele recebeu de Jesus um chamado e a autoridade para estabelecer o fundamento de nossa doutrina, de nossa fé cristiana. A doutrina de la justificación por la fe, el mensaje esto Dios transmitió a Pablo, ¿usted está conmigo? De que todas las bendiciones están en Cristo, en los lugares celestiales, y que no importa en dónde estemos, somos y tenemos la bendición de Dios, vino por medio de este ministerio, de este hombre. Y Pablo está diciendo, mira, yo deseo prontamente ir verte, está con ustedes personalmente. Y cualquier situación que haya que establecer, quando eu chegue aí, eu vou a dizer a verdade, eu vou a mostrar como é que o próprio Senhor Jesucristo me ha ensinado a respeito de isto. Sin embargo, havia uma impossibilidade, Pablo não poderia estar personalmente naquela igreja, naquela comunidade de hermanos allá na cidade de Éfeso. Por lo tanto, ele disse, Timoteo, si tardo, sepas como deves conduzir-te em la casa de Deus. O próprio apóstolo Pablo chama a comunidade de Éfeso, a igreja que se reunia naquele lugar, como sendo casa de Deus. Então temos que entender algo. Eu sou habitação de Deus en el Espírito. O Espírito de Deus habita dentro mío. Somos casa de Deus. Cada um tem a própria presença de Deus dentro suyo. Sin embargo, a palavra de Deus nos ensina que quando a igreja está reunida, quando a comunidade de hermanos, queridos, se reúne em nome de Jesus para glorificar a Ele, para aprender de Ele, para escuchar a palavra, a Bíblia, no Novo Testamento, chama esta reunião como sendo casa de Deus. Diga comigo, casa de Deus. Então, como toda família tem sua casa, quando Deus te agrega a uma família de fé, então Deus também tem uma casa em la qual vos puedes pertenecer, em la qual vos te identificas para sentir-te protegido, abrigado, alimentado, para ter comunhão com seus irmãos. Alguém pode dizer amém? Agora veja. A pergunta que te quero fazer en esta mañana, sabendo de que somos casa de Deus, como comunidade, como igreja local acá, é: serás que sabes conduzir-te em la casa de Deus? Será que sabes como proceder cada vez que nos reunimos como igreja, como comunidade de fé? Será que sabemos que é o que Deus espera de cada um de nós outros? Então, é por isso que Pablo está dizendo, Timoteo, eu te escrevo estas coisas. Lo que está escrito, queridos, é o meio por el qual Deus quer deixar claro qual é sua vontade para nossas vidas. A vontade de Deus está escrita, está estabelecida em sua palavra. Alguém pode dizer amém? Nada se pode encontrar a verdade a não ser por la própria verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, vamos a ver por la palavra quais são as expectativas que Deus tem cada vez que nos reunimos em família, que nos reunimos em la casa. Alguém pode dizer amém? Vá comigo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Deus é bueno, diga, estamos subindo de nível. Oh, aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: Así que, hermanos, os ruego por las misericórdias de Deus, que presenteis vuestros cuerpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que es vuestro culto racional. Diga comigo, culto racional. Que é o que a Bíblia está dizendo acá? Que a forma em la qual venimos a cultuar a Deus, a dar a Deus nosso culto, deve ser de forma racional. Significa que devo fazer com entendimento, sabendo o que estou fazendo. Não devo fazer simplesmente por sencilla e simples imitação. Por exemplo, na hora da alabança, deixa eu ver que a gente levanta as mãos. Então,
vou levantar mis manos também. Deixa eu ver o que cada tanto alguém disse, glória a Deus. Acá é um ambiente que se pode dizer glória a Deus, porque não venimos reunirmos em nome de homens. Então, você pode reaccionar à palavra, dizer aleluia, dizer glória a Deus. Está lícito poder hacerlo, amém? Pero devemos fazer todo o que hagamos acá com entendimento, com revelação, sabendo o porquê estamos fazendo. A palavra nos diz, por exemplo, que quando nos reunamos ou quando estemos como família, devemos levantar manos santas a Deus, amém? Sem ira, sem contienda. Você está comigo? Então, por que levantamos as manos para magnificar a Deus? Porque a palavra de Deus nos ensina que devemos levantar manos santas a Ele, reconhecendo-lo a Ele. É uma señal de rendição, queridos, de dizer a Ele: Senhor, Tu eres mi todo, eu dependo de Ti, mi autossuficiência queda em la nada, porque todo lo que sou, e todo lo que tenho, e todo lo que vou a ser e ser, é a causa tuya, é porque Tu estás em minha vida, Tu tienes o controle de todo lo que sou, de todo lo que tenho. Então me rindo a Ele, hago com entendimento. Eu te vou dizer uma coisa: muitas vezes a gente, principalmente nós outros los latinos, que somos muito emocionais, somos muito condicionados, queridos, a viver por lo que sentimos. Então, se estou de onda, se me despertei bem, se me despertei animado, estou super. Então, sonrio, bailo, me alegro, pero quizás, se não haja tenido uma boa noite, se haja tenido uma pesadilla, o que sejou, se peleei com o perro, com o marido, com a e que sejou, já vengo aí e condiciono a forma como me vou relacionar com Deus e com as outras pessoas a causa de lo que estou sintiendo. Esto não é um culto racional, é um culto sentimental. E você e eu não fomos chamados para viver por lo que sentimos, fomos chamados a viver por lo que creemos. E lo que creemos está radicado na palavra de Deus. Amém? Então, al dar ou a venir a este lugar, a primeira coisa que você tem que entender é que você não foi chamado por Deus para venir a assistir a um culto. Não, vou a mirar o culto, ou vou assistir ao culto esta manhã. Não, você não vino para mirar um culto, você não vino para assistir um culto, você vino para dar um culto. E este culto que viniste a dar não foi para homens, não foi para mim, não foi para seu irmão. Há um Deus no céu que neste exato momento está prestando atenção ao culto que vinimos dar a Ele. Ele é a causa, Ele é o centro. Diz a palavra: todo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, a razão de que estamos acá e que vinimos e que salimos de nossas casas, devemos venir com esta consciência: eu não estou indo para mirar ou assistir a um culto, eu salgo de minha casa para dar um culto. Amém? Para mi culto vai direcionado a alguém. E este alguém, queridos, é aquele que me formou, é aquele que me ha criado, é aquele que me ha adoptado em sua família quando eu não queria nada com ele. É aquele que pagou um alto preço por mim, que entregou sua vida por amor. Há infinitas razões suficientes para que nós outros deixemos nossos sentimentos de lado e concentremos-nos em dar a Ele um culto com entendimento. Querido, só o hecho de que vos estás vivo, que pudiste despertar, que há um aire para respirar, já seria razão suficiente para levantar suas manos e para dar graças a este Deus. Amém? Você está vestido, você está protegido, você tem onde comer, tem onde ir abrigar-se depois que termine esta reunião acá. Há coisas em plenitude todavia? Não. Há coisas que nos faltam? Sim que há. Mas eu te posso garantizar que há muito mais razões para dar graças a este Deus que reclamar de lo que vos não tenés todavia. Então, há infinitas razões de las que vemos, de las que conhecemos. E se tus olhos espirituais fossem abertos para ver a quantidade de livramentos que has recebido, de quantas vezes o diabo quiso tragar sua vida, quiso matar-te à volta da esquina, ha enviado um homem malo, uma mala influência para venir em contra tuyo, pero de pronto, quando o diabo preparava toda a trampa, havia um ángel del Senhor que foi enviado a seu respeito para guardar-te, para livrar-te. Há infinitas razões para cultuar a este Deus.
e devemos fazer de forma racional, de forma com entendimento. É por isso que Pablo está dizendo acá que devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo. Veja, a adoração e o culto a Deus no Antigo Testamento, a gente tinha que ir a Deus ou ir ao templo com animais. E dependendo de como era a sua economia, ou dependendo do tipo de ofrenda que ia ser, segundo a circunstância, ia com uma paloma, ou ia com uma oveja, ou hasta tinha que ir com uma vaca. Agora imaginate vos, caminhar cá em plena Caixa Corrientes, Avenida Corrientes, e vir à igreja com uma vaca. Vai decidir onde vai este loquito. Vai ser um assado? Não, vou cultuar, imagínate. Pero queridos, nosso culto hoje é distinto. E quantos podem dar glória a Deus por isto? Porque aqueles sacrifícios de animais eram imperfeitos, eram temporais. Pero graças a Deus, porque o próprio Deus enviou em la plenitude del tempo su Cordeiro. El Cordeiro de Deus que quitou el pecado del mundo. Este é Jesucristo. Ele murió nuestra muerte. Ele pagou el preço que era nuestro. Su sacrifício foi único e suficiente. Já não hace falta mais venir a sacrificar animais. Lo que Deus espera a hora de encontrar em mim e em ti, al momento de cultuar a Ele, é nosso coração. Nosso coração deve venir e apresentar-se a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Deus está interessado e Deus está mirando-te nesta manhã a la condição de tu coração. Como mi coração viene delante de Ele hoje. Alguém diga amém. Es a esto donde Deus está mirando. Deixa eu te poder dizer uma coisa. Vos podés disfrazar muito bem para tu pareja, para tu amigo, e como estás, pero queridos, dice a palavra, que antes de que uma sola palavra salga de nossa boca, Deus já la conoce. Deus, Ele escudrinha os corações. Ele sabe, Ele pesa as motivações. Por lo tanto, neste dia, a forma como devemos conduzir-nos em la casa de Deus, é venir a cultuar a Ele de uma forma racional, com entendimento, sabendo o que vine a ser. E ao cultuar, que mi culto a Ele seja um sacrifício vivo, santo e agradável. Aleluia, Deus é bueno. Então temos que entender que este elemento clave em la adoração a Deus deve existir, que é sacrifício. É sacrifício, queridos, levantar-se neste frio desta manhã que só a misericórdia, que duele hasta los huesos, levantar-se de la cama quando há uma sábana calentita que te diz: venga, não salga, te quero. É neste momento, nesta hora, que temos que dizer: carne vieja sem vergüenza, friorenta como estás, te levantas, te banhas e vas a cultuar. Você está comigo? É um sacrifício que demanda de nós outros. É um sacrifício, queridos, saber que não hacemos nosso culto a Deus quando temos ganas, quando todo va bem, quando todo nos sale favorável, quando as contas estão pagas, quando as notícias são buenas e quando os ventos estão soplando al favor. Quando todo isso está a favor, glória a Deus. Pero se não está tão favorável assim, se as coisas não te salem como vos pensavas que tinha que salir, é aí mesmo, e neste momento, nesta dificuldade, nesta adversidade, que você pode levantar manos santas, porque todo o que o diabo espera de nós outros é em momentos difíceis murmurar, quejar-nos, questionar. Pero quando sale de la boca de um hijo de Deus, aunque não entenda nada, aunque não sepas de nada, por que está sucedendo esto, pero de tu boca sale: Senhor, te dou glória, te dou honra, tu tienes cuidado de minha vida, aunque eu não veja, aunque não sepa, confio em ti. Queridos, o diabo se põe louco. Como pode este tipo dar glória a Deus quando todo em sua vida não está saliendo bem? Porque nós outros confiamos e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de aqueles que amam a Deus, que al final do processo, al final da jornada, saldremos triunfantes, saldremos vitoriosos, saldremos gozosos em Cristo, saldremos melhores, mais fortes, mais estabelecidos de lo que quando entramos.
Então eu não vou parar no meio do caminho com a sugerência que o inimigo tem para mim, não? Eu vou avançar com entendimento de saber que Deus sempre tem a última palavra. Ele sempre tem a última palavra. Ele é o rei de toda a terra. Ele é o Senhor de senhores e Ele é rei de reis em tu vida. Alguém pode dizer amém nesta manhã? Glória a Deus. Agora veja. Eu te quero animar e quero instruir-te, porque já que como igreja nos reunimos como família de Deus e temos uma casa em la qual nos reunimos, devemos preparar-nos para cultuar a Deus. Se nosso culto é racional, se nosso culto é com entendimento, ele deve ser um culto intencional, não um culto sentimental, não um culto emocional. Amém? A vezes a gente diz, o culto bueno é quando as sillas vuelam, quando estou remolineando por el piso, quando me pone la piel de gallina, e senti a presença de Deus. Pero eu te vou dizer uma coisa, este é um nível muito superficial de sua relação com Deus, porque se vos vas a determinar que Deus está actuando em tu vida, quando solamente tus emoções são tocadas, vos não entendiste nada de lo que é a relação com Deus. Nos relacionamos com Deus por la fé, e aunque mis sentimentos e mi piel não sienta nada, eu sei que Deus está nesse lugar, eu sei que Ele está trabalhando a mi favor, eu sei que Ele cuida de mim, porque mi relação com Ele está basada no conhecimento que tenho de Ele em sua palavra. E então mi culto é racional. E se mi culto é racional, eu devo preparar-me para cultuar a Deus. Eu não devo vir acá de qualquer forma. Às vezes nós outros venimos à igreja e não é muito raro encontrar, muito raro mesmo de encontrar pessoas que não me gostou muito o culto, parece que o pastor não orou durante a semana, me parece que o pastor estuvo metido muito na reforma, deixou de orar, ou la alabanza, não, estes chicos, misericórdia, não tem outra canção melhor? Não, a mim não me gusta esta alabanza, pero quem dijo que a alabanza é para ti? Aleluia. Quem dijo que é para ti ou para tus gustos? É para o Senhor. Você está comigo? E temos que fazer, queridos, com entendimento, preparando-nos para vir acá. Eu já encontrei pessoas, e eu já estive em cultos, queridos. E pastor Gui falava um pouco acá, nós outros vamos a receber este ano, agora em julho, para nossa conferência profética, Simon Potter e sua esposa. Em um culto com ele, era um culto que aparentemente era normal, era um culto comum. Pero neste culto, queridos, foi fechado dentro de meu coração ele chamado missionário. Aquele homem delante de tanta gente, sem nunca haver me visto, me parou, me señalou, este jovencito que está aí de corbata. Eu era solo a misericórdia como eu me vestia antes. Tinha 18 anos, me vestia como um viejo. Se te mostro foto da igreja quando arrancou acá, vas a ver como estou. Pastor, os anos te hicieron bien. Se glória a Deus por isso. Porque se mostro como eu estava. Então, ele profetizou sobre minha vida a respeito do chamado missionário, dizendo que havia um país, uma nação, um povo que chamava por meu nome, que Deus me ia levar a este lugar. E anos depois se concretou esta palavra, não? E é interessante porque lhe digo isto, porque quando aparentemente vos pensás que é um culto comum, é um culto, outro culto, um culto qualquer, pode ser el culto para a vida de alguém. Amém? E é a forma como nós outros entramos neste lugar que vai determinar o que vamos a receber de Deus neste lugar. Você está comigo? Eu creio el hábito, queridos. Eu te quero ensinar e motivar-te com isto a sair de sua casa, já sair preparando tu coração e seu espírito para cultuar a Deus. Eu dizia, Senhor, eu não sei como, eu não sei de que forma, pero vas a falar comigo hoje. Senhor, eu quero uma palavra tuya. Uma palavra del profeta, não, porque Deus ele tem a multiforme sabedoria de Deus. A multimaneira como Deus pode falar com nós outros. Deus pode falar contigo desde esta plataforma, usando-me por uma revelação do Espírito, ministrando-te uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Glória a Deus se isto passa. Pero Deus não solamente tem esta maneira de fazer. E depende da condição de seu coração em vir acá, vas a ser o que vas a receber de parte de Deus. Alguém pode dizer amém?
Então, eu te quero falar sobre preparar-se para o culto. Agora, eu te quero mostrar um passagem que é muito conhecido, mas não muito entendido, e eu te quero trazer luz de lo que o Espírito Santo de Deus estuvo ministrando a meu coração com respeito a este abordagem de preparar-nos para o culto. Vá comigo em Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 15. Há uma atmosfera tão gloriosa nesta manhã acá. Amém. Eu não sei se vos percebes ou te das conta, mas há um ambiente favorável de Deus acá. Amém. Que maravilhoso é estar neste ambiente. Deus é bueno. Marcos 11, 15. Quem encontrou, diga amém. Vinieron pues a Jerusalém, e entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravessase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: não está escrito, mi casa será chamada casa de oração para todas as nações, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Diga comigo, cueva de ladrones. Foi a visão e a percepção espiritual que Jesus tuvo de la casa de Deus em los dias que ele estava assistindo. Achá, ele vai a Jerusalém e ele vai ao templo, onde a gente tinha a referência de la casa de Deus, porque a habitação de Deus, a Shekinah de Deus se manifestava en el santo de los santos, amém? Achá, en el templo. E Jesus, quando entra achá, ele vê um movimento que não condescia com o que teria que esperar-se de um lugar que era a casa de Deus. Havia um comércio achá e um movimento, queridos, que não tinha nada a ver com o propósito original de haver sido estabelecida a casa de Deus em aquele lugar que teria que ser casa de oração para todas as nações. E Jesus dijo: ustedes cambiaram este propósito para tornar este lugar uma cueva de ladrones. Agora, é interessante poder perceber algo acá, porque Jesus, ele vino para estabelecer uma nova aliança, firmada em melhores e superiores promessas por meio de seu sangue. É o que vamos a celebrar dentro de um ratito no mais, amém? Pero temos que entender que Jesus vivia bajo a antiga aliança. Ele viveu bajo a lei. Ele sabia o que a lei de Moisés dizia e estabelecia, amém? O que Deus se revelou a Moisés dentro de sua lei. Então, para que podamos entender um pouco da indignação de Jesus quando viu este movimento dentro da casa de Deus, temos que entender o que a lei de Moisés falava a respeito da forma de culto a Deus em aqueles dias. Vá comigo em Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Diz assim, Deuteronômio 14, 22. Indefectiblemente diezmarás todo el produto del grano que rendiere tu campo cada año, e comerás delante de Jehová tu Deus en el lugar que ele escogiere para poner allí su nombre. Ou seja, Moisés estava dizendo que teria que fazer isto e levar o diezmo a la casa de Deus, al lugar donde Deus iba a poner allí su nombre. Amém? Moisés já estava profetizando, declarando que haveria um lugar onde a gente ia para cultuar al Senhor. Amém? E ele disse: allí pondrás o diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primícias de tus manadas e de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Deus todos os dias. Versículo 24, fíjate e presta atenção bem nisto. E se o caminho for tão largo que não puedas llevarlo, recuerda que eu falei acá que no Antigo Testamento a forma de adoração era por meio do sacrifício de animais. Agora imagínate tener que vos vivir en el fin de la província, allá del país, allá en Israel, y tener que subir hasta Jerusalén, ponele
100 quilômetros. Quantos sabem que é distinto caminhar, porque não havia trem, não havia subte, não havia avião, amém? Havia asno, havia camejo, havia a pé, era o trajeto que se fazia. Uma coisa era levar consigo uma paloma, e outra coisa era levar consigo uma oveja, ou até mesmo uma vaca. Se tornava impossível este trajeto, porque o sacrifício tinha que ser apresentado no templo. Se levar a vaca caminhando, o sacrifício era hecho no meio do caminho, amém? Quizás iam ter que fazer um assado para ter força de chegar a Jerusalém. E a própria lei previa estas coisas e está dizendo acá: se o caminho for tão largo que não puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, quando Jehová Deus te bendijere, entonces, en este caso, lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Deus escogiere, e darás a ti el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, vino, sidra, ou qualquer coisa que tu deseares, e comerás a ti delante de Jehová tu Deus, e te alegrarás tu e tu família. Então, o que passava cá, a lei previa que se o caminho era demasiado largo, que te impossibilitara levar tua ofrenda hacia o lugar onde Deus escorreria para poner su nome, este lugar era o templo em Jerusalém, então o que tinha que fazer era, poderia vender sua ofrenda, amém? E com o que se recaudasse aí, levava hasta o lugar onde Deus ia escorrer para seu nome, que era a cidade de Jerusalém, e aí ia poder ofrendar achar e poder comprar o animal que ia ser ofrendado. Agora veja, em toda a história das Escrituras, cada vez que vemos uma ofrenda aceptada por Deus, esta ofrenda, queridos, tem que ver não com a coisa em si, sino com o coração de aquele que está apresentando algo a Deus. Alguém pode dizer amém? Não se trata de um monto, não se trata de um objeto em si, sino que se trata da condição do coração de aquele que vai a dar algo a Deus. Que era o que estava passando acá? As ofrendas naquele tempo, queridos, eram dadas por meio de lo que se produzia, seja do produto del campo, del ganado, de las ovejas, e normalmente era algo que era cultivado ou criado entre eles. Então, veja, a ofrenda, esta era anual, esta era intencional, então teria que haver uma preparação para apresentar aquela ofrenda. Não poderia ser qualquer tipo de ofrenda, não podia ser um animal qualquer, cojo, cego, com algum defeito, não, o animal nascia de sua criança já, de seu tracto mesmo, de seus animais, e vos já elegia aquele que nasciera de decía, eu vou preparar esta oveja ou este becerro acá, não, este novicio, para apresentar ao Senhor. Era cultivado, era tratado, era cuidado durante todo um ano para chegar o momento de apresentar ao Senhor. A gente criou esta consciência de que minha ofrenda não era algo desassociado de minha vida, era meu coração representado nele, cuidado como eu fazia com aquele que ia a sacrificar a Deus. Sin embargo, quando Jesus chega a em Marcos e ele vê a condição que a gente está ofrendando no templo, ele encontra, queridos, que o elemento sacrificial da ofrenda ao Senhor já não estava mais, estava uma conveniência, porque a lei previa que aquele que vivia demasiado lejos poderia usar deste recurso. Pero sabe o que a gente estava fazendo? Estava usando a excepção da lei como sendo uma regra. Então já não se cultivava mais a ofrenda, já não havia mais um cuidado diário de poder apresentar isto como um momento clave ao Senhor. Não, a gente diz, listo, eu tenho que ofrendar a Deus. Que é uma oveja? És uma vaca? És uma paloma? Listo, eu vou achar no templo, vai haver um montão de gente com puestitos achar, vendendo suas ovejas, vendendo seu ganado, vendendo as palomas, eu vou achar e compro. Você vê que não havia mais uma relação da pessoa que ia ofrendar com a ofrenda suja, já não havia mais aquele cuidado. E quando Jesus viu, está dizendo, está todo mal acá, porque a motivação por la qual estão vindo para cultuar a Deus, vocês já não se preparam
preparam para isto. Ustedes já não vêm acá de forma intencional. Vou porque tenho que ir e chego a achar listo. Resuelvo o que tenho que resolver comprando simplesmente. Quando não havia um involucrado do coração. E sabe, queridos, nós outros não podemos cultuar a Deus desta forma. É por isso que temos que preparar-nos para cultuar ao Senhor. O culto não empieza no momento da alabança cá. O culto empieza quando você te despiertas em tu casa, quando já está arreglando-te para vir a este lugar, e quando passa por estas portas, este lugar teria que explotar da glória de Deus, da presença de Deus. Sabe por quê? Porque não vamos preparando-nos mientras estamos acá. Já venimos preparando. Há muita gente que diz, não? Eu não senti a presença de Deus. Como vas a sentir a presença de Deus se não te preparaste para este momento? Porque quando vos venís com a intenção de dar a Deus su culto e te preparas para isto, queridos, quando chegas acá, é o momento clave, é o momento oportuno, quando te vas a juntar com outros irmãos que também saíram de suas casas preparados para cultuar a Deus, e quando chega acá, este lugar se explota. Aleluia. Sabe como nós outros podemos ver muitas vezes? Eu não quero usar isto como uma regra, mas te quero chamar a atenção para subir o nível de tu culto ao Senhor. Muitas vezes a gente não entende o que se hace no momento de cultuar. Então você pensa muitas vezes, por exemplo, que a alabança é um trâmite dentro da programação do culto, preparando solamente o ambiente para a hora da palavra. Então muitos dizem assim, não, eu chego cerca da palavra, total é o mais importante. Te equivocaste completamente, queridos, porque o culto não foi hecho para homens, o culto foi hecho para Deus. Desde o momento 1, del minuto 1 hasta o minuto final, o culto é para Deus. Agora, por que muitas vezes, e perdão que eu tenha que falar estas coisas, mas eu sinto o Espírito de Deus chamando-nos para um novo nível? Porque vamos ao cine, miramos uma película de 2 horas e meia, e não nos agarra as ganas de ir ao banho, de fazer nada, porque não queremos perder nada. Mas muitas vezes dentro do culto, se passa 10 minutos da programação e dá uma agonia na gente, e a gente se levanta sem reverência. Ou alguém está falando acá, o pastor está predicando, o ministro está predicando, e vos simplesmente se lhe ocorre que para vos já terminou o culto e te vas. Ou recebes um mensajito no WhatsApp ou em Instagram, e no momento de culto a Deus, estamos distraídos com outras coisas. Quantos me amam todavia? Se não me amas, não vale cielo. Você está comigo? As distrações, queridos, são as mais grandes inimigas da unção de Deus. E este é um lugar onde nós outros temos que vir preparados. Pode chover, cuchicho achar fora, pero nada me vai mover de lo que vine a ser acá nesta manhã. Em mi culto não charle comigo, não me distraigas, não me cutuque para dizer, mira o vestidito de la irmã, oh Senhor, o mesmo que vim na semana passada, nem lavou seguramente. Não perca tempo com essas distrações. Vós não viniste para reparar a roupa de tu irmão, viniste para adorar a Deus. Viniste com um propósito neste lugar, viniste para dar a Ele seu culto. Você está comigo? Se nós outros venimos e estamos acá com esta consciência, queridos, a Shekinah de Deus vai invadir este lugar, vai inundar nossas vidas. E sabe, um homem não tem para dar-te o que vos necessitas. A sanidade que viniste a buscar está na presença de Ele. A prosperidade que vai destravar portas em sua vida, nenhum homem te la pode dar. Pero eu te garantizo algo nesta manhã: se a presença de Deus invade as áreas de tu vida que estão secas, estas áreas vão passar a ter vida. E a honra a la presença de Deus é o que hace a diferença. Você está comigo? Devemos preparar-nos para isto. Siga comigo aí em Jeremias capítulo 7, porque Jesus não terminou a achar. Deuteronômio hablava de uma excepção e a gente usava a excepção como regra. Pero Jeremias 7, versículo 8, mira o que diz aquela palavra. Jeremias, ¿dónde estás? Jeremias 7, 8. Aí, chegou. Disse assim: é aqui, vós outros confiais em palavras de mentira, que não se aproveita, hurtando,
matando, adulterando, jurando em falso, e incensando a Baal, e andando tras deuses estranhos que não conhecisteis, vendreis e os pondreis delante de mim en esta casa, sobre la qual es invocado mi nombre, e direis: livrados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Si hacen esto, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la qual es invocado mi nombre, é aqui que também eu lo veo, disse Jeová. Eu não sei se vos tenéis ideia da seriedade de lo que Deus está falando acá. La gente vivendo de qualquer maneira, roubando, adulterando, haciendo sua vida de lunes a sábado. Pero chega domingo, vamos à la casa de Deus. E eles diziam: achá estaremos seguros, achá seremos livrados. Se esta é a condição do coração de uno, a palavra está dizendo que esta persona hizo de la casa de Deus uma cueva de ladrones. É a mesma expressão que Jesucristo usou quando ele echou fora aqueles cambistas de la casa de Deus. Queridos, vivi a vida de qualquer maneira, de lunes a sábado, e domingo de manhã te despiertas e dices: voy a la casa de Deus porque lo voy a adorar. Usted está haciendo de la casa de Deus uma cueva de ladrones. E eu não creio que seja este o nível de culto que devemos dar a Deus. O culto não termina dentro de alguns minutos. O culto não para em tu vida, porque tu vida e minha vida deve ser apresentada a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável todos os dias de nossas vidas. Se você sai deste lugar dizendo: eu sou o lugar de adoração, eu sou aquele a quem o Senhor quer ver, quer escutar, se meu coração está involucrado em lo que hago, queridos, quando nos reunimos como igreja, quando nos reunamos como casa de Deus, nós outros vamos a ver milagros suceder, nós outros vamos a ver a mão de Deus estendida de uma forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque Deus ama um ambiente no qual Ele é honrado, no qual sua presença é cultivada, sua presença é desejada, e Deus se manifesta, queridos, no lugar onde Ele é desejado. Alguém pode dizer amém? Amém. Os músicos podem vir. E eu vou ler um último passagem. Vá comigo em Malaquias capítulo 1, versículo 6. Quando eu leí este versículo, queridos, minha cabeça deu voltas. E eu fui confrontado por Ele, Senhor. E eu creio que esta mesma confrontação vai chegar para a tua vida, para proporcionar cambios, mudanças, transformação, para que quando nos reunamos como igreja, como casa de Deus, podamos experimentar uma glória maior todavia. Quantos desejam isto? Amém. Então, uma coisa que não pode faltar em nosso culto ao Senhor é honra a Ele. Amém? Honra a Ele. E Malaquias capítulo 1, versículo 6 hasta el 11, em sua versão em la Reina Valera ou Ferreira Almeida Corrigida, não sei qual versão está lendo aí, eu vou ler para vocês e quero que prestem atenção, porque vai sonar um pouco distinto, porque vou ler em la versão El Mensaje, traduzida desde o português. Mira como é tão impactante a forma como Deus habla com seu povo. Amém? Malaquias capítulo 1, versículo 6, diz assim: não é verdade que um hijo honra a seu padre e um trabalhador honra a seu jefe? O tema acá é honra. Diga comigo: honra. Sendo assim, se eu sou seu padre, onde está minha honra? Se eu sou seu jefe, onde está mi respeito? El Senhor de los ejércitos de los ángeles lo chama a la responsabilidade. Ustedes, sacerdotes, me estão menospreciando. Quantos sabem que somos sacerdotes de la nueva aliança? Amém? Ustedes dizem: como assim lo estamos menospreciando? Com este culto ordinário, mal hecho e desonroso que me oferecem. E ustedes perguntam: que quereis dizer com desonroso? Que há de desonroso em nosso culto? Quando ustedes dizem: el altar del Eterno já não tem importância, el culto al Eterno já não tem importância, el culto já não é prioridade, isso é desonroso.
E quando ustedes oferecem animais imprestáveis para el sacrifício no culto, animais que intentam livrar-se, animais ciegos, enfermos e cojos, esto não é desonroso? Intentem aplicar um golpe de estos al gerente del banco ou al intendente de la ciudad. ¿Dónde piensan que van a chegar? Pregunta el Senhor de los ejércitos de los ángeles. Doblen las rodillas e orem para que eu seja misericordioso com ustedes. Ustedes, sacerdotes, metieron todo el pueblo en apuros com este tipo de conducta. ¿Piensan que voy a prestar atención a ustedes? Pregunta el Senhor de los ejércitos de los ángeles. Porque alguien simplesmente não cierra las puertas del templo poniendo un cierre. Así alguno de ustedes podrá entrar y jugar de religión con este culto sin sentido. Não estou satisfeito. El Senhor de los ejércitos de los ángeles não está satisfeito. E não quero mais este culto de haz de cuenta. É sério isto, verdade? Sabe por quê? Porque venir a cultuar a Deus sem honra não é culto. Não é culto, queridos. Jamás ninguno de nós outros, em uma reunião, com um intendente, ou até mesmo com o gerente de um banco, que vamos para solucionar um tema, jamás deixaríamos a estas pessoas falando solas, les daríamos a espalda e estaríamos assim. O culto termina quando termina. Devemos dar ao Senhor nosso culto com honra. Senhor, eu quero honrar-te neste dia. Eu quero que tu te alegres com meu coração. Quero que mires para dentro meu, Senhor, e vê se há em mim algum caminho malo. E se lo há, Senhor, aparta-me deste caminho, porque eu te quero honrar. Querido, se cada um de nós outros salimos de nossa casa com esta intenção, preparando-nos desta forma, quando cheguemos acá para cultuar a Deus, isto vai ser um verdadeiro culto. Esto não será um culto de haz de cuentas, mas sabemos a quem estamos dirigindo nossa adoração, nossa atenção, e Deus vai responder com sua glória e com a manifestação de sua presença. Alguém foi bendecido acá nessa manhã? Diga comigo: mi culto a Deus é dado de forma racional, intencional, com honra, em nome de Jesus. Amém. Cierre seus olhos aí onde estás, em seu lugar. Eu te quero dar a oportunidade nesta manhã de tomar a decisão mais importante da história de sua vida. Vos chegaste neste lugar invitado por alguém, ou te enteraste de que havia esta reunião acá, e acá estás sentado aí. Eu te digo uma coisa: os olhos de Deus que passam sobre toda a terra estão mirando para tu vida e minha vida nesta manhã, a ver que resposta lhe daremos a Ele. Você sabe que Ele te ama e que antes mesmo de que o mundo existiera, Ele já te conhecia. Quando estavas no vientre de tu madre, Ele já sabia quem eras e já havia escrito todos os dias, estabelecido cada um de estes como teria que ser. E Ele te traz a este mundo com um propósito. E queridos, não há nadie nesta terra que pueda ter satisfação, plenitud fora da presença de Deus. Se você saca um pez del água, este pez não tem como viver, porque ele tem que ser conectado à la fuente que lo criou. E assim somos nós outros. Quando reconhecemos a Jesucristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, o que estamos fazendo é reconhecer que temos que estar de volta conectados àquele que nos criou. A palavra diz que o pecado entrou no mundo e com ele pecado a muerte. Assim que a muerte passou a todos os homens, a mim e a ti, porque todos hemos pecado. Não há nada nesta terra
que não necessite de salvação, que não necessite do Senhor Jesus Cristo. Pero Ele vino a este mundo, morreu em tu lugar, se ofereceu a si mesmo para subir em uma cruz, para levar tu pecado, para levar mi pecado. E agora todo o que vós e eu necessitamos é reconhecer a grandiosidade deste amor e desse Jesus Cristo. Eu necessito de ti. Entra em minha vida, perdona meus pecados e dá-me vida eterna e certeza de minha salvação. Se vós estás acá nesta manhã e não queres sair de acá da mesma forma como entraste, pero queres reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, aí onde estás, simplesmente levante uma de suas mãos. E esta mão levantada vai estar dizendo: sim, eu quero a Jesus Cristo, eu quero receber vida eterna e salvação. Eu não quero sair deste lugar da mesma forma. Graças, querida. Deixa eu ver o seu mano. Há alguém mais acá que necessita tomar essa decisão, assim como este, vós decis hoje é meu dia. Eu já venho protelando, já venho postergando isto por muito tempo, pero hoje eu entendo que necessito de um Salvador, que fui criado para dar culto a Deus, para relacionar-me com Ele. E se este é o desejo de seu coração, aí onde estás, com todos os olhos cerrados, agora mesmo, levante sua mão. E esta mão levantada é uma resposta tuya a lo que o Espírito de Deus está tocando em tu coração. Aí alguém mais acá? Glória a Deus. Deus é bueno, querida. Vós que levantaste sua mão, venha cá que eu quero orar por ti. Há alguém que pode fazer festa neste lugar? Te felicito. Como te chamas? Brenda. Temos acá Gabi, ella te vai acompanhar em nossa salita de consejeria, vai explicar o que está sucedendo, pero antes, eu quero orar contigo, com toda a igreja. Não, hoje é Santa Cena, eu vou ser contigo acá mesmo. Mira, a palavra de Deus diz que a salvação vem à vida de uno quando uno crê en el coração e confiesa com a boca. Eu te vou conduzir em uma oração. Repita as palavras que vou dizer com todo o seu coração. E al hacer, não serão pessoas que vão estar escutando, sino o próprio Deus. Amém? Então, cierre seus olhos, levante suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador de minha vida. Me arrepiento de mis pecados e te confieso com minha boca, porque creio em meu coração que Jesus Cristo é o Hijo de Deus, que morreu por mim e ressuscitou para dar-me vida eterna e vida em abundância. A partir de hoje, sou tuya, sou tu hija e te dou graças por la salvação em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém pode dar um aplauso? Te felicito. Puedes volver aí. No final, Gabi, você fala com ela, tá bem? Aleluia. Onde estão os diáconos? Por favor, passem acá. Porque nós outros hoje vamos a dar a Deus nosso culto racional, haciendo uma das ordenanças do Senhor Jesucristo, de al tomar a Santa Cena, a ser em memória de Ele. Os diáconos vão a passar aí por ustedes com o pão, com a copita, e então ustedes vão a poder recoletar e al final, juntos como uma família que somos, vamos a celebrar este momento. Amém? Este é um momento para todo aquele que é hijo de Deus. Temos pessoas visitando acá, pero se vós já hiciste, assim como ella, como Brenda, já reconheciste a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, vós podeis participar deste momento, porque esta é uma mesa não de uma igreja, é uma mesa para os hijos de Deus, amém? Então estás invitado a participar com nós outros. Mientras adoramos e cantamos ao Senhor, os diáconos passam sirviendo, vós agarras o pão, agarras o jugo e al final celebraremos como uma família, amém? Aleluia.
santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De ropas blancas estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? la creación
creación te canta, Hosana el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te adoramos, Aleluia. Hay alguien que desearía participar y porventura no haya agarrado los elementos, todos servidos. Glória a Deus. Levante seu pão aí no lugar onde estás e vamos consagrar este momento ao Senhor, trazendo à memória. Esse é o momento de trazer à memória o que Cristo Jesus hizo por cada um de nós outros. Padre amado, te damos graças, Senhor, neste dia. Temos acá este pão. Ele representa tu corpo, Senhor Jesus, que foi herido por nossas enfermidades. O castigo que estava sobre ti, Senhor, hoje é para nossa paz. Por lo tanto, todo síntoma em nosso corpo físico, toda enfermidade, todo mal-estar, todo lo que não diz respeito à saúde divina em nossas vidas, rechazamos agora mesmo e por la fé recebimos o poder de Deus sanador, o poder que ressuscitou a Jesucristo dentre os mortos, vive em nós outros e vivifica nosso corpo mortal. Por lo tanto, Padre, agora te damos graças por esta aliança em la qual está firmada a promessa de saúde divina. Por lo tanto, recibimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Puede comer el pan. De la misma forma, levante la copa. E nós outros vamos fazer algo distinto. Estamos celebrando a família de Deus, a casa de Deus que somos nós outros. E ao momento de tomar esta copita, antes de hacer, comparta com quem está ao lado tuyo, amém? Demonstrando comunhão, amor por esta persona, porque somos uma sola família em Cristo Jesus. Vamos orar por esto e aí compartimos. Padre, no nome de Jesus, graças, Senhor. Temos acá esta copa. Esta representa tu sangue, Senhor, que foi derramada por nossos pecados. Esta sangre pura, perfeita, sem mancha. Padre, nos has comprado para ti, Senhor. E hoje somos tu casa, tu família, tus hijos, herederos de Deus, co-herederos com Cristo, perdonados, justificados, Senhor, bendecidos. Te damos graças, Senhor, por ter e pertencer a esta família tão extraordinária que é a família de Deus. Graças, Senhor, por perdão de pecados e por la certeza, Senhor, de que hoje celebramos esta cena acá, esta santa cena acá, pero chegará o dia que estaremos contigo em los aires, Senhor, que estaremos, Senhor, celebrando as bodas del Cordeiro. Senhor, no dia de hoje, traemos a la memória que pertenecemos a Ti, Senhor, e que estaremos contigo por toda a eternidade. Te damos graças por esto, em el nome de Jesus. Alguém diga amém. Comparta com alguém aí contigo. E nós outros podemos celebrar, podemos tomar. Pode tomar, querido. E que tal se hacemos fiesta? Porque al tercer dia Ele ressuscitou. Aleluia. Cuando el mar te dice te hundirás, dirás tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tienes tu palabra y eso bastará. Que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás
Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrás. Eres el gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Arriba, arriba. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Aleluya. Você pode levantar suas manos e dar graças ao Senhor. Padre, graças porque Tu harás infinitamente mais allá de lo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Alguém diga amém. Pode sentar rapidito. Já estamos terminando, pero antes de hacer, eu tenho duas cositas muito importantes que dizer a vocês. En mi vida personal, ¿no? En mi edificación personal, además del estudio de la palabra, yo me alimento, queridos, de fuentes o de libros de hombres inspirados por Dios que han contribuido demasiado para mi crecimiento y la revelación que traen de la palabra de Dios es extraordinaria. Nunca antes en la historia de nuestra iglesia trajimos títulos como estos que están disponibles hoy mismo en nuestro Verbo Shop. El pastor Rick Renner es misionero americano en Moscú, en Rusia, y él fue trasladado por el Señor, ¿no? Para establecer su ministerio en pleno periodo de la Guerra Fría, en la transición, ¿no? Ahí, y es un hombre de Dios, es un maestro experto en el griego. Todos los versículos que ustedes ven, donde yo traigo la referencia del griego, del original, yo aprendo por medio de la vida de este hombre. Y yo traje ahora muchos títulos de él. Por ejemplo, ¿quién ya fue mi alumno acá de Justicia de Dios? Bueno, las cosas que yo hablo, las revelaciones que traigo de los momentos de Jesús en la cruz, del joven desnudo que salió y recuerdan la clase. Bueno, aprendí en este libro acá. Y yo te voy a decir una cosa, solo hay uno o dos de cada título. Si yo fuera vos, pasaría corriendo allá en nuestro Verbo Shop. Y acá totalmente pago una análisis profunda de los momentos decisivos de la pasión de Cristo. Si quieres saber lo que pasó en los momentos de la muerte de Jesús, no podés dejar de tener este libro. Es mi libro de cabecera en Justicia de Dios. Y solamente yo creo que hay uno o dos. Son títulos en portugués. Nunca antes habíamos traído en portugués. Pero si vos querés leer o querés aprender un poco más, yo te animo a pasar allá. Hay un devocional todos los días con un versículo y la explicación de este versículo en el griego. Es un análisis profundo. Va a enriquecer tu vida de una forma extraordinaria. Hay títulos de Kenneth Hagin que nunca entraron y están allá. Si yo fuera vos, pasaría en nuestro Verbo Shop. Amén. El próximo sábado a las 19 horas, nuestro culto de jóvenes, Lucas está allá en la puerta y él va a estar con una lista apuntando lo que van a traer para que no haya solamente manía acá en esta fiesta. Amén. Entonces, choclo, vamos a ver un cardápio diversificado. La idea es que cada uno de ustedes traigan algo que compartir. Vamos a poner una mesa larga. Nada se va a vender en este día. Amén. Vamos a morfar de gracia acá. Va a ser buenísimo. Entonces venga con ropa de cuadros. Traiga sombrero de medio de paja, se dice. Bueno,
el sombrero así, ropa de campo, ropa criolla, amén, pantalón medio roto. Va a ser una fiesta, amén. Entonces vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, vamos a escuchar la palabra y va a ser un tiempo precioso con nuestros jóvenes próximo sábado 19 horas, ¿ok? La última cosa que quería decir es que las inscripciones para nuestra conferencia profética abren hoy. Hoy están abiertas las inscripciones de la conferencia profética. Como decía tanto o pastor Gui, yo dije en la prédica, queridos, este hombre cuando es usado por Dios, revela lo oculto y lo profundo. Es un tremendo hombre de Dios con su esposa. Ellos ya viajaron para más de 50 países predicando el evangelio. Ellos van en la iglesia perseguida, en donde no se puede predicar el evangelio. Ellos van allá, hacen culto en cuevas, ministran en seminarios. Queridos, es un hombre de Dios tremendo que va a venir con su esposa acá para nuestra conferencia profética. Yo estaba deseando esto hace años. Invitamos en la pandemia, pero la pandemia vino, no se pudo venir. Pero ahora, día 21 y 22 de julio, nosotros tendremos nuestra conferencia profética. Los que ya participaron de otras saben que es un marco en la vida de nuestra iglesia. Y yo te puedo decir una cosa, esta no va a ser distinta. Haga su inscripción. Las inscripciones en este mes de junio, este mes de junio, los que hacen en junio abonarán 5,000 pesos. En julio será 6,000 pesos. Entonces aprovecha esta oportunidad, garantiza su vacante acá de la conferencia. Los cupos son limitados, viene gente de otras iglesias, alumnos de Rema. Entonces no quédese de afuera, pase y haga su inscripción. Hoy mismo podrás reservar allá en nuestra central de información, la mesa larga blanca que está allá. Alicia va a estar para poder recibir a ustedes allá, ¿ok? Entonces, ¿dónde están nuestros visitantes de primera vez? Es su estreno acá y queremos guiarlos ahora para nuestra sala VIP, ¿ok? La iglesia va a cantar para ti, poder llevar sus pertenencias y mientras cantamos, hay allá nuestros hermanos que te van a acompañar a nuestra sala VIP. Puedes salir y acompañar allá y serán recibidos allá. Ser invitado de honor, bienvenidos al hogar, descansa tu corazón. Disfruta de un buen café al ritmo de esta canción. Ven y gózate con el rey. La vida tiene color, tiene color. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. El verbo de vida, nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, yes. Vamos a ponernos de pie. Los que llenaron el papelito para el compromiso, nuestro diácono Lúcio, levante la mano, por favor, con su esposa Tati, estarán ahí en la puerta para poder recibir. Entonces vos pasás y estás con él. Lúcio, posicionate allá mejor, así en el pasillo la gente te va a alcanzar. Yo voy a orar por ti, bendecir tu semana y estaré en la puerta para darte un abrazo, apretar su mano y desearte personalmente una semana bendecida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por haber venido a este lugar, por estar reunidos como familia de Dios en tu casa. Y gracias, Señor, por la oportunidad de arrancar esta semana de la mejor forma. Consagramos esta semana a ti y declaramos que será uma semana de graça e de favor, que pongamos nuestras manos sendo prosperados en el nombre de Jesús. Amén. De quem está a tu lado, nos vemos miércoles en nuestro super miércoles. Chao.